Muito obrigada pela apresentação e quero começar por dar aqui boa tarde a todos. Nós estamos neste momento com 3 horas da tarde, sei que aí é bom dia. Queremos começar por agradecer o convite e a oportunidade de participar neste 3º Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades da Universidade Federal do Amazonas, no campus universitário no município Humaitá. Este ano temos como temática neste congresso, e que já temos assistido a algumas conferências, como temática central formação, qualificação e novas tecnologias. Não posso deixar de fazer um agradecimento especial à professora Sueli Mascarenhas e à professora Elizabeth Pimentel por nos desafiar a participar nestes eventos. Queremos dar os parabéns a toda a equipa de organização deste evento, que organiza de forma brilhante as dinâmicas internacionais, e desejar a todos os professores e estudantes muito sucesso nas vossas vidas profissionais, nos vossos trabalhos e nas vossas vidas pessoais. Eu trabalho em equipa com os meus colegas Valdemar Souza e Natalina Fernandes. A Natalina não pode estar aqui connosco porque é diretora regional de Educação Artística e está na promoção e divulgação de alguns eventos na área da educação artística. É um cargo que exige, de nomeação política, exige algumas presenças de última hora que tem que cumprir. No âmbito da formação de professores e educadores, é uma área que nós trabalhamos de forma mais assídua, mais especificamente nas unidades curriculares de educação artística. Temos a oportunidade de trabalhar com os nossos estudantes, futuros professores e educadores, criando dinâmicas de trabalho coletivo e colaborativo. Digamos que eu domino os saberes mais da área das expressões no domínio de expressão dramática, o professor Valdemar na área das artes visuais e a professora Natalina no domínio da música. Por isso, criamos parceria que põe em diálogo as expressões. Saliento que o que vamos apresentar aqui é um relato, digamos que com uma dimensão micro, o que acontece na nossa sala de aula com os nossos estudantes, no âmbito da didática específica das expressões, que desenvolve predominantemente os saberes curriculares, os saberes da expressão dramática e das artes visuais. Assim, nesta trajetória que vamos contar, vamos de certa forma relatar uma experiência, pretendemos refletir uma trajetória didática que desenvolvemos durante um semestre no ano letivo 2023-2024 e mais especificamente com os estudantes do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Para além dos conteúdos programáticos no âmbito da educação artística, abordamos a importância da formação de professores na gestão curricular e o que é que isso implica, de que é que estamos a falar quando falamos de gestão curricular. E isto sabemos que cada país tem os seus documentos que organiza a gestão e o desenvolvimento curricular e que nós, professores, temos um compromisso de desenvolver competências consideradas essenciais ao longo do percurso didático e de aprendizagem dos nossos estudantes. Outro ponto que é abordado especificamente, a educação artística, sendo parte integrante do currículo,
vive de processos criativos, imaginativos, que são de grande importância para dar sentido às nossas ações, valorizando a subjetividade, os sentimentos, a emoção de cada um. Isto porque precisamos ter consciência do impacto das nossas ações na dimensão coletiva, no grupo de pessoas. Então, privilegiamos para este fim a educação pela arte, digamos, quer como uma prática curricular orientada para a construção de conhecimentos emergentes das linguagens das expressões, quer permitindo o desenvolvimento de pressupostos de educação, arte e ecocidadania. Assim, tendo a metodologia de trabalho de projeto como pano de fundo, evocamos o trabalho em equipa, a gestão de ideias e conflitos, o sentido de compreender e desenvolver comportamentos de sucesso perante processos e resolução de problemas numa dimensão local, mas refletindo também numa dimensão global. Outro aspecto abordado numa perspectiva teórico-prática foi o efeito e o conceito de materialidade dos objetos, que foi muito bem trabalhada pelo professor Valdemar, e que faz parte, estes objetos que fazem parte do nosso cotidiano e que entram em diálogo também com as nossas vidas e têm impacto nas nossas vidas cotidianas. Então, de forma em síntese, podemos destacar, entre outros, três principais pressupostos teóricos que entram em diálogo: a formação de professores e a gestão curricular, a materialidade e a ecocidadania e a metodologia de trabalho de projeto. Isto porque o trabalho de projeto é uma metodologia que investiga, que é centralizada na resolução de professores, e consideramos muito pertinente, pois, através de sugestões e preocupações dos nossos estudantes operacionalizados em problemas, realizamos um conjunto de soluções que podemos ter acesso no tempo em que está a ser realizado e no tempo posterior. Assim, os nossos estudantes tiveram a oportunidade de eleger um problema, desencadear momentos de pesquisa, criar histórias com um fio condutor, onde as personagens entram em conflito e tentam resolver de forma consciente os problemas levantados neste processo de metodologia de trabalho de projeto, e apelam, porque querem apelar à transformação de comportamentos e atitudes, ao mesmo tempo que está a acontecer histórias que espelham características muito próprias, que demonstram os objetos, como foram construídos, qual a sua missão naquela história. Portanto, há aqui sempre um foco na formação de professores e numa prática reflexiva e crítica. Ao mesmo tempo que estamos a mediar os processos de aprendizagem, os nossos estudantes têm a oportunidade de questionar e tentar perceber, perante as suas características e o seu saber pedagógico, como fazer o melhor dentro de uma sala de aula, numa trajetória didática. No site oficial da Universidade da Madeira, podemos ler que o mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do ensino básico tem como meta principal, digamos, formar profissionais, educadores e professores que sejam autónomos e dominem os saberes essenciais à prática pedagógica. Isto tendo em vista o desenvolvimento de uma prática profissional fundamentada e documentada. Também sabemos que nós, professores, e os nossos estudantes, enquanto futuros professores, irão ter em mãos questões complexas que exigem uma reflexão ponderada sobre possíveis soluções e
a sua implicação e o compromisso, as responsabilidades éticas no encontrar estes caminhos, estas soluções. Assim, pretendemos formar profissionais reflexivos e críticos que conheçam a aprendizagem e que aprendam ao longo da vida. Por isso falamos também a formação como prática de produção de conhecimento. Podemos afirmar que o desenrolar dos projetos, o envolvimento dos estudantes nos diferentes núcleos de estágio, que ao mesmo tempo que eles estão a trabalhar connosco, têm outros dias, segunda, terça e quarta, que estão numa escola em atividade autêntica a desenvolver o seu estágio, numa escola de educação básica, e estão, de certa forma, a avaliação que nós realizamos também está a influenciar o seu desempenho e está a contribuir para o desempenho dos nossos estudantes em contexto real de aprendizagem, que é o estágio. Nas nossas aulas, os futuros professores e educadores tiveram voz num ambiente de diálogo, construíram conhecimento e desenvolveram uma capacidade crítica e reflexiva acerca do que estão a estudar. Uma das questões que a professora Maria do Céu Roldão e que nós também dizemos, porque como o currículo tem uma forma complexa de definir e não é única, existem vários pontos de vista, nós aqui, como estamos a olhar para o ato educativo na sala de aula, dizemos que, segundo a professora Maria do Céu Roldão, falamos daquilo que a sociedade, quando falamos de currículo, falamos daquilo que a sociedade, a comunidade educativa considera em cada momento e situação como aprendizagens indispensáveis aos cidadãos para terem sucesso e saberem interagir na sua comunidade. Aqui queremos destacar a exigência e a necessidade de um currículo multicultural, imbuído de princípios democráticos e da diversidade cultural. Segundo o professor Ramiro Marques, este tipo de currículo de dimensão multicultural respeita os conteúdos e as competências nucleares, porque nós sabemos que há um guião, há um compromisso social, político com o currículo. Portanto, temos aqui um compromisso com os conteúdos nucleares, mas permite uma gestão flexível, com liberdade na sequência dos conteúdos, com a introdução de novas componentes de dimensão cultural, local, algo que seja importante para o grupo de estudantes. Podemos criar essa abertura, rasgando o currículo nacional, digamos, aqui em Portugal, e conseguimos integrar componentes locais e que são importantes para o desenvolvimento integral dos estudantes. Portanto, é um currículo que permite um diálogo entre culturas, que enriquece todos aqueles que o vivenciam e perspectiva uma visão educacional local, nacional, internacional e universal. Depende das dinâmicas e daquilo que está a acontecer dentro da sala. Por isso, dizemos que currículo, portanto, serão os saberes que nos caracterizam como cultura, os saberes que fazem sentido e de que cada um de nós consegue fazer sentido, os saberes cujos domínios e o uso nos tornam realmente competentes e não apenas certificados. Saberes de ordem do compreender, saber de ordem do agir, saberes de ordem do viver político e social. Agora, outra dimensão que é muito trabalhada, isto tudo em espiral, porque precisamos de fazer a emergência dos conteúdos, acontecem muitas vezes em espiral, o pensar e organizar processos de ensino-aprendizagem eficazes.
é também uma nossa preocupação e muito dos nossos estudantes que estão em situação real de aprendizagem no estágio. E nós queremos, de certa forma, em vez de executar os normativos, cumprir os manuais, os programas, que ainda existe essa cultura nas escolas, nós queremos que esses normativos, manuais e programas passem apenas a ser um referencial de trabalho, mas que o professor, o educador, tenha a possibilidade de pensar, repensar, organizar, reorganizar ambientes de aprendizagem participativos. Assim, os cenários de aprendizagem que são vivenciados e refletidos pelos nossos estudantes na universidade, pensamos nós e acreditamos que estes cenários contribuem para a construção de um conhecimento profissional e são caminhos para reinventar e imaginar processos educativos in loco nas escolas onde está a acontecer o estágio, mas também é quando o desenvolvimento da prática pedagógica enquanto futuros profissionais. Oi? Portanto, um olhar sobre a gestão curricular, e aqui nós sabemos que são ações complexas e por vezes difíceis de realizar na equipa, na escola, mas passa muito pelo poder decidir sobre os níveis de decisão curricular, como já referi, temos os níveis mais central, institucional, temos do grupo e temos também as nossas decisões individuais. Portanto, há aqui uma análise, um conhecimento intrínseco das formas e dimensões do currículo que leva a poder decidir e optar por determinados conteúdos, determinadas metodologias, determinados objetos didáticos, em que vamos decidir o quê, como, com quem é que vamos criar os tais ambientes de aprendizagem. Claro que a concretização desta decisão leva ao desenvolvimento de trajetórias de aprendizagem, de envolvimento dos diferentes estudantes e digamos que há toda uma linguagem nas escolas que operacionalizam esta gestão curricular. Ao mesmo tempo, os nossos estudantes estão a ouvir, nomeadamente, o documento do projeto educativo de escola, que é uma dimensão mais ampla, estão a falar do projeto curricular de turma, estão a experienciar todo um referencial de instrumentos organizativos, neste caso a dimensão é organizacional, do currículo, que leva à gestão e operacionalização do mesmo. Portanto, há também aqui o foco no avaliar. Ao estarmos a documentar a prática, ao questionarmos, ao registarmos os relatos que estão a acontecer, é muito importante termos estas evidências do trabalho que está a acontecer, que nós aqui chamamos de resultados, que decorreram de determinadas decisões. Se tivéssemos outras decisões, provavelmente os resultados seriam diferentes. Por isso, também não temos medo de
prosseguir, se assim acharmos bem. Quando eu digo acharmos, é sempre decidir num grupo de professores, num grupo de estudantes, de reorientar, se necessário, ou mesmo abandonar a decisão que foi tomada e reorganizar ideias para alcançarmos o sucesso pretendido durante a implementação e o desenvolvimento curricular. Portanto, toda a ação educativa evidencia um processo de decidir, de decisão. E esta ação leva à gestão curricular, que se inscreve num processo, como diz a professora Maria do Céu Roldão, num processo contínuo de tomada de decisão que ocorre em diversos níveis, articulados entre si. E agora passo então aqui a palavra para o professor Valdemar, que vai, de certa forma, operacionalizar mais as dimensões práticas deste nosso trabalho com os nossos estudantes. Ok, obrigado, professora Ana. E então, pensando aqui na questão dos ambientes de aprendizagem que nós desenvolvemos com os nossos estudantes, há uma série de crenças pelo qual nós nos guiamos. Enquanto professores de educação artística, acreditamos, por exemplo, que as expressões são um motor de diálogo, uma forma de comunicar por outras vias, de estabelecer comunicação por outras formas. E formas essas que poderão ser mais acessíveis que a comunicação verbal como a conhecemos normalmente. Também acreditamos que as expressões poderão facilitar a interação uns com os outros, o trabalho em equipa, visto que dispensa alguns processos que são considerados mais formais, como, por exemplo, os processos que nós conhecemos da área das ciências exatas e naturais. As expressões podem servir de modelo de trabalho interdisciplinar. No caso específico deste projeto que nós desenvolvemos com os nossos estudantes, trabalhamos as várias expressões em conjunto e de forma transversal. Como já disse a professora Ana, nós trabalhamos em conjunto, a professora Ana na expressão dramática, eu mais na área das artes visuais e a nossa colega Natalina Cristóvão na música. Então, porque esta abordagem assim interdisciplinar e transversal? Como diz aqui a professora Mónica Oliveira, as concepções mais contemporâneas da arte exigem uma revisão do processo de ensino e aprendizagem. Pensando aqui no caso específico deste projeto, os objetos que os estudantes produziram foram construídos numa produção contínua, o que se enquadra na maneira de trabalhar da arte contemporânea, num caráter assim processual. É uma forma de trabalhar um pouco mais aberta a todo o tipo de conhecimento e que origina outras formas de pensar e, no nosso caso específico, de fazer arte e de fazer educação artística. Quanto aqui às questões da materialidade, nós temos visto que ao longo da história daqui do Ocidente, do pensamento ocidental, tem-se notado um crescente desapreço por estas questões da materialidade e ao mesmo tempo uma sobrevalorização do pensamento. Esta já é uma tendência que já vimos que vem da filosofia grega clássica e que foi crescendo a partir de uma certa altura no período da modernidade. E então deu origem então, a um certo desprezo pela dimensão do que é o material. Recentemente este fenómeno tem sido abordado pela antropologia e vários antropólogos, como aqui este que está aqui citado, o Daniel Miller, referem que o desprezo pela materialidade
segue lado a lado com o antropocentrismo, e o antropocentrismo que também é uma característica das sociedades ocidentais. Porém, graças aos estudos de Miller, de Pierre Bourdieu, de Tim Ingold, verificamos que essa materialidade é feita por nós e contribui para o nosso ser, para a nossa ação. Como diz o Daniel Miller, é por meio de coisas que realmente fazemos pessoas. Também, mais recentemente, o pensamento quântico tem influenciado esta relação que a antropologia encontrou naquilo que nós somos e a dimensão material. E então, aqui, pensando aqui no caso da filósofa e física Karen Barad, se pensarmos que pertencemos todos a um fluxo contínuo da matéria, pensamos que essa pertença a tudo não é uma coisa estática, é uma pertença interativa, e como é interativa entre nós e as nós, é formativa. Esta questão do entrelaçamento da matéria é muito profunda, mas simplificando, e perdoem-me pela simplificação, contribui para que se gerem, para que se formem estados do que na física se chama meta-estabilidade, e que possibilitam a nossa existência como a conhecemos. Os objetos didáticos, reportando aqui ao nosso projeto, os objetos didáticos que construímos e com o qual interagimos são veículos de valores, de ideologias, de mitos, entre outras coisas. E como veículos destas situações, cumprem um papel de aculturação. Esse papel de aculturação pode ser integrar os jovens e as pessoas na sociedade, numa cultura nacional, entre outros papéis que possa cumprir. A natureza física e semântica dos objetos didáticos também pode contribuir para o processo de destruição dos processos que formam a metaestabilidade em que vivemos, e, ainda pior, podem educar para a continuidade dessa destruição. Então, com os nossos estudantes, nós procuramos problematizar estas questões, entender em conjunto os possíveis impactos nos processos de aprendizagem e na educação de futuros ecocidadãos. Relativamente a esta questão da ecocidadania, um dos pontos de partida para o questionamento que nós fizemos foram mesmo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram delineados pela ONU. Apesar de integrarem um discurso macropolítico, nós utilizamos esta análise destes objetivos como forma de sensibilizar os estudantes a refletir sobre as mudanças necessárias para obter vivências mais sustentáveis. Ambicionamos contribuir para uma ecocidadania, sim, que, conforme indicam Gutierrez e Prado, corresponde a um novo projeto de civilização. Projeto esse que é assente no diálogo, na relação convergente de todos os seres que conformam a comunidade cósmica. Num tal modelo de sociedade, o ser humano deverá aprender atitudes de abertura, solidariedade, subjetividade relativa, equilíbrio energético e diferentes formas de sentir, de afetividade, de espiritualidade, para com todos os que integram esse tal fluxo contínuo da matéria. Então, posto este referencial teórico, passamos a enunciar a nossa trajetória didática com o grupo de estudantes que a minha colega mencionou há pouco. Oi.
cá está. Então, nós temos a nossa trajetória didática enquanto professores de educação artística divide-se em dois momentos. Um em que desenvolvemos alguns jogos de exploração do corpo e dos sentidos em relação com o espaço e com o tempo. E o outro, que é o projeto propriamente dito, desenvolvido de uma forma interativa connosco e com os estudantes. Em relação a esta primeira fase dos jogos de exploração, também se subdividiu em dois tipos de jogos e tinha como objetivo consciencializar sobre a percepção de estar no mundo e explorar o uso dos sentidos para além da visão. Isto porque a visão, refletimos nós que a visão assume uma percepção, assume quase a percepção de uma forma hegemónica e domina tudo aquilo que nós conhecemos à nossa volta. Então, o primeiro tipo de jogos, como vemos nestas imagens, foi organizado, foi implementado e refletido com e pelos estudantes. Aqui vemos indícios de um jogo onde se nega a tal visão hegemónica e se trabalha outros sentidos, como é o caso do olfato e do paladar. Num segundo tipo de jogos, desafiamos os estudantes a fazerem uma tradução de um sentido para outros, de uma narrativa artística para outra. Atribuir uma cor a um som, atribuir uma música a uma obra de arte. Aqui usamos artistas regionais, artistas nacionais e até internacionais. Procuramos criar, então, ambientes de aprendizagem ricos que desafiassem a resolução de problemas. E aqui também, claro, como já referia a professora Ana, pretendíamos trabalhar a dimensão crítica do pensamento, especialmente acerca da necessidade de posicionamento na realidade física imediata. Isto para chegar à relação que estabelecemos, então, com os objetos no cotidiano. Então, eu vou passar aqui a falar do segundo momento da trajetória didática, que foi o projeto. Na sequência destes exercícios anteriores da exploração do corpo e dos sentidos, nós desafiamos os estudantes a criarem um recurso didático, a usar nas suas práticas pedagógicas, que, como disse a professora Ana, estão em constante interação com as escolas, mas também poderá ser usado num futuro, após a sua formatura, a sua graduação. Então, estes objetos, estes recursos didáticos consistiram em narrativas verbais, mas também complementados com objetos que contassem as suas narrativas com recurso às outras expressões, sem ser a expressão oral. Da discussão com os estudantes, relevou-se a importância do papel dos educadores e professores na reflexão e operacionalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui como pedagogos e também como cidadãos. Já aqui não há a limitação só enquanto professores, há também aqui uma procura pela formação também geral. Procuramos potenciar situações onde os nossos estudantes, futuros educadores e professores, pudessem construir o seu caminho, a sua consciência acerca da sua existência no mundo, neste caso através de uma prática artística. E a nossa trajetória didática incluiu solicitar aos estudantes que encontrassem o seu caminho, neste caso através da metodologia de trabalho de projeto, como já mencionou a professora Ana, e nessa metodologia de trabalho de projeto também pedimos que desenhassem as suas próprias trajetórias didáticas. Como podem ver aqui nas imagens, nesta imagem cá em cima está um dos grupos a apresentar a sua trajetória à turma. Os estudantes usaram diversas estratégias para desbloquear a resolução de problemas.
No caso concreto deste exercício, estes problemas que eles abordaram enquadravam-se no domínio do local, mais daqui da região autónoma da Madeira. Um dos problemas que surgiram e com o que mais nos debatemos, todos nós, enquanto docentes e enquanto estudantes, foi o usar ou não usar certos materiais, a atitude de escolher ou não esses materiais e tendo em conta o impacto de os usar ou não em relação ao ambiente e em relação à questão educativa. Os objetos que foram produzidos por si próprios contam histórias múltiplas, histórias que podem ser histórias de vida, de imaginação, de resolução de problemas, de comportamentos ecológicos e ambientais. Numa procura de equilíbrio, isto tudo numa procura de equilíbrio na relação com o mundo. Acreditamos que as pequenas mudanças têm impacto na atitude e comportamento a nível local, mas também mundial. Então, eu passo a dar aqui uma ideia do que foram os projetos dos nossos 16 estudantes, que foram divididos em 4 grupos. Desses 4 grupos, então, surgiram 4 ideias, 4 projetos diferentes, com 4 ações principais. Aqui, o primeiro grupo trabalhou segundo este tema, a Jornada da Amizade no Mar Profundo, e selecionou aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 e o 14. Aqui o Objetivo 6 diz respeito a melhorar a qualidade da água potável e o 14, que é bem recorrente aqui na maioria dos trabalhos, diz respeito a proteger a vida marinha, reduzindo a poluição. No segundo grupo, trabalhou sob o tema de porta aberta para o mundo e trabalhou então aqui o ODS 13, que diz respeito à consciencialização perante a alteração climática. O terceiro grupo trabalhou então o ODS 14, que já mencionei, e o seu tema diz respeito mesmo diretamente ao ODS 14, proteger a vida marinha. O último grupo tinha como título Os Guardiões da Ilha e trabalhava o ODS 14 e o 15. Aqui o 15 tem que ver com a proteção da vida terrestre. Aqui mais uma abordagem a travar a desflorestação, restaurar as florestas, entre outras situações. Como já mencionamos anteriormente, estas são temáticas de impacto regional, que são muito queridas à nossa ilha, se calhar devido às vivências dos nossos estudantes, que são todos, se não estou em erro, são todos daqui da região, e que cresceram com o mar à sua volta a sua vida toda. Bom, e agora passo a palavra à minha colega Ana, que vai apresentar os resultados destes projetos. Só carregar aqui? Sim. Bem, o culminar desta trajetória, digamos que tivemos um momento fantástico de apresentação final do projeto, em que a expressão dramática foi o meio facilitador e o meio escolhido para, de certa forma, apresentar a história, os personagens, as dinâmicas de grupo, as características dos materiais, porque evitamos usar colas, sprays, usamos materiais que são reciclados diretamente as caixas de cartão tomam vida. Os objetos que iam para o lixo acabam por terem outra vida e contarem histórias. E uma das coisas que pedimos aos nossos estudantes era uma matriz de análise, digamos, de hetero e autoavaliação. Por isso, fomos criando um conjunto de critérios que foram negociados no âmbito da seleção de materiais, a durabilidade, a adequação dos materiais
para as crianças, a sustentabilidade, o domínio técnico dos materiais, na construção destes materiais didáticos, a utilização da cor, porque o contraste nas histórias, e nós sabemos muito bem o quanto é importante criar os contrastes adequados para contar as histórias, o próprio conto e reconto da história, permitindo, por exemplo, que o público conduzisse o final da história, também aconteceu, portanto, perante determinados cenários, como encontrar a resolução da história com a participação do público, isto porque nós queremos que os nossos estudantes não só contem histórias, mas contem com e para as crianças, com interferência e participação das crianças. Claro que esteve sempre presente o jogo do faz de conta, tendo um rigor na estruturação das cenas, que também foram avaliadas, portanto, na matriz de análise, e também tivemos depois a análise em grupo da adequação das histórias na operacionalização, que era uma grande finalidade, dos ODS, que é um compromisso universal com a nossa grande casa, que é o planeta. Portanto, a magia dos saberes, o jogo do faz de conta, criaram na resolução de saberes e na resolução de problemas, provocaram o público e quem estava a construir como resolver e como agir, que temos que agir já. Como valorizar as pequenas mudanças, como disse o Valdemar, num local, mas nós sabemos que aquilo que estamos a fazer cá tem impacto a nível nacional e também a nível internacional. Todos esses comportamentos de defesa do ambiente, de integração, de opção, de usar determinados materiais e não outros, tem impacto nas nossas vidas, mas também tem impacto nas vidas dos outros. Por isso, por exemplo, aqui na jornada da amizade no mar profundo, determinados animais tinham o seu habitat em harmonia até que são confrontados com lixo no fundo do mar e têm que reagir e tornam-se em defensores do seu habitat e conseguem negociar com uma menina mudar a atitude, porque o lixo não pode chegar ao fundo do mar. Por exemplo, aqui nesta jornada da amizade no mar profundo, há uma transformação de atitude do público, porque o público é confrontado com os problemas e tem que dar algumas soluções. E isso viu-se são criados momentos como no jazz, momentos de interferência, mas a história depois tem a sua continuidade, daí o rigor na construção dos personagens e das cenas. Claro que estes materiais foram depois potencializados nos estágios, como nós já referimos. Outro projeto de portas abertas para o mundo tem a ver também com uma preocupação de todos nós, quando eu digo todos nós do mundo inteiro, com as consequências da atitude climática desadequada, do confronto com os comportamentos desadequados. E, por exemplo, nós vivemos grandes tormentos em relação aos incêndios. E estas de porta aberta para o mundo criaram um conjunto de cheiros de papel queimado, de sons, e aí a professora Natalina ajuda, de sons de o queimar a madeira, que é arrepiante ouvir o som do queimar.
Portanto, criaram um conjunto de cheiros e sons que complementaram a história. Claro que depois há uma atitude de transformação, por isso é que provocamos os nossos estudantes a não só analisar, aprofundar, estudar o problema, mas, através da arte, dar soluções que provocassem a consciencialização, no mínimo, daquilo que cada um de nós pode fazer, porque cada um de nós tem o seu caminho e tem a sua atitude para realizar. Aqui, depois eles dão uma solução que é das cinzas, porque esta caixa, que era supostamente o mundo, tinha uma fase de paisagens cinzentas, de tormentos que nós todos já vivemos, e depois dão a solução de ir à procura das sementes e voltar a plantar, a ver crescer, a tornar as paisagens verdes. Vamos lá avançar. Outro projeto que é neste proteger a vida marinha, elas criaram uma máquina do tempo e os incidentes, imagina que houve um derrame real, os incidentes reais no Mar da Madeira, em 1990, estou a inventar, em 1990, e que as consequências são verdadeiras e que matou muitos animais no mar, que influenciou toda um desgaste e poluição nas praias. Então, tendo esses incidentes na máquina do tempo, como é que podíamos prever não acontecer aquele incidente? Então, há um diálogo com o público para que ou não acontecer, ou se acontecer, como agir rapidamente para travar o problema da poluição e de todo um ambiente que se cria por atitudes incorretas humanas. Os materiais são todos pensados numa forma de transportar para as escolas, por isso é que a dimensão é fácil de dobrar, desdobrar, guardar, todos os fantoches são guardados e transportados para as escolas com a maior facilidade possível. Claro que os próprios estudantes depois tiveram a oportunidade, entre eles, de criar formas de apresentar a história e formas de recolher opiniões dos professores, dos colegas, sobre o assunto. Outra situação aqui que foi apresentada, os Guardiões da Ilha. Era um conjunto de bichos, animais e pessoas que em bando atuavam sobre turistas mal educados, entre aspas, que de forma natural jogam lixo para o chão, não têm cuidado quando estão nos espaços da serra, da montanha, e há uma atitude negligente nos espaços. Então, eles andam-se a caça ao turista, digamos, entre aspas, mas de uma forma empática, cuidada, tentar transformar. Claro que a determinada altura aqui acho que não resultou bem, porque o turista foi teimosamente mal educado e o público aconselhou, porque há estas situações, então como a interação, como resolver? O público sugeriu pegar no lixo todo e oferecer, devolver ao turista. E aí houve um clique
na atitude dessa pessoa que veio cá de visita à Madeira e passou a ter a tal transformação, digamos, que há sempre aqui a tal magia e que nós acreditamos que a educação transforma e na realidade queremos que isso aconteça na ação e no imediato. Todas estas vivências, todas estas histórias, todos estes contos, claro que foram operacionalizados em fases, foram registados por escrito, mas também foram refletidos, porque nós, quando eu digo nós, eu, o Valdemar e Natalina, também queremos mudar e melhorar as nossas práticas e evocar provavelmente outros assuntos de cada turma também dá de certa forma, conduz-nos a abordar determinados assuntos ou não, e queríamos perceber como é que internamente os alunos, o que é que tinham a dizer sobre as suas vivências. Por isso é que perguntamos como surgiu a ideia para projetarem o vosso material didático e como o desenvolveram, considerando os vossos processos de criatividade e imaginação, porque tudo aqui, quando eu digo tudo, é possível ter uma solução, imaginar, experimentar, falhar, voltar a reconstruir, até acharmos que tivemos sucesso na nossa ação. E perguntamos também que relação estabeleceram entre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a intencionalidade educativa na criação dos vossos objetos narrativos. E também perguntamos que impacto tem o desenvolvimento teórico ou prático, porque esta unidade curricular tem aulas teóricas, teórico-práticas e de prática laboratorial. E por isso queríamos saber como é que esta interligação teórico-prático tem impacto na pessoa e no futuro educador e professor enquanto pedagogo e cidadão. E quisemos também saber como percepciona o conhecimento que emerge das expressões artísticas para a construção de uma educação para a cidadania. Por isso, as questões foram respondidas, portanto, os estudantes criaram o seu próprio discurso, gravaram as suas ideias e depois partilharam connosco, fazendo algumas observações. E consoante o seu projeto, olharam para o projeto e viram que conseguiram, que tinham vontade de sensibilizar o público para a poluição, queriam oferecer uma experiência educativa o mais complexa e completa possível às crianças, que pesquisaram aprofundadamente os ODS e era do seu interesse, grupo, de construir a história que, de certa forma, pensasse como os objetos narrativos podiam operacionalizar esse mesmo ODS. Portanto, estes são só algumas, mas nós temos alguns outros discursos, mas destacamos estes que achamos que são os essenciais, um de cada grupo. Há um grupo que diz: logo olhamos para a ideia e surgiu o oceano e veio logo à nossa cabeça como defender, como construir a história, como trabalhar estes assuntos. Aqui, nos relatos da segunda questão, aqui foi, de certa forma, uma das coisas que nós negociamos. Nós precisamos olhar para os ODS, precisamos do operacional e ter o compromisso que vamos, de certa forma, marcar a diferença nas nossas vidas cotidianas e com as nossas crianças. Por isso, tentaram, por exemplo, encontrar materiais que tinham em casa e que não tinham utilidade, aparentemente, e reutilizar, dando outra vida. Por exemplo,
ter consciência do quanto a ação climática, estas mudanças e constantes catástrofes que têm acontecido têm afetado o planeta Terra, e o que é que pequenas mudanças na nossa região poderá ter impacto numa dimensão mais planetária, digamos. Depois houve logo o olhar para os defensores do ambiente marinho, a preservação do mar, o evitar a poluição. Portanto, foram encontradas trajetórias e foram refletidas e foram dadas evidências depois nos comportamentos e na forma de argumentar dos nossos estudantes. E dando continuidade. Em relação a esta questão, que impacto tem o desenvolvimento teórico ou prático desta unidade curricular na sua formação enquanto pessoa, enquanto educador, pedagogo e cidadão? Então, as respostas em geral, neste caso o discurso em geral dos estudantes em relação a esta questão, transmitiu que tiveram uma certa tomada de consciência perante o valor das linguagens da educação artística, perante os materiais e as suas características, bem como assumir responsabilidades perante estas temáticas que estiveram a abordar. Também falaram de uma capacitação, da aquisição neste caso, de competências como autonomia, como responsabilidade, aprender a ser cidadãos, o pensamento crítico, a ação transformadora e também, claro, visto que é uma unidade curricular cujo tema é a mesma didática, as questões da planificação dessa mesma ação. Em relação à última questão, como percepcionaram o conhecimento que emergiu das expressões artísticas na construção da educação para a cidadania, os estudantes voltaram a mencionar o valor das expressões artísticas na abordagem a estes temas. E mencionaram sempre a interdisciplinaridade e a interatividade das expressões na abordagem dos temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também falaram da reflexão e sensibilização, da capacidade da linguagem das expressões sensibilizar mais profundamente para todas estas temáticas que, por exemplo, um discurso verbal mais formal. Então, encerrando aqui a nossa narrativa, a nossa história, acerca desta história criada pelos nossos estudantes, nós verificamos que estes conteúdos que nós abordamos em conjunto com os estudantes foram bastante relevantes para eles e para as suas práticas pedagógicas, neste caso concreto da fase deles, profissional deles em contexto de estágio, mas acreditamos que no futuro terá algum impacto positivo e construtivo para eles e esperamos nós, para os miúdos, as crianças com quem vão trabalhar. Há aqui alguns indícios de mudança de crenças, de saberes, de atitudes e dos comportamentos dos estudantes, tanto acerca do seu papel enquanto educadores, como acerca do papel de cidadãos. E queremos que vá influenciar a criação de um mundo mais sustentável. Naqueles discursos que vimos nos últimos diapositivos, os estudantes falavam mesmo que descobriram que havia materiais que são comuns do dia a dia e que afinal são bem prejudiciais, mas que assumem, ao utilizá-los, estão a assumir que é uma coisa normal, é uma situação normal e não pensam no possível impacto dessa utilização.
E, claro, mencionaram a aquisição das competências pessoais e técnicas que são características de uma unidade curricular deste género, nesta fase do percurso académico deles. E assim encerramos. Muito obrigada, e assim finalizamos esta pequena história. Tem aqui algumas referências bibliográficas. Agradecemos a vossa atenção. Muito obrigada. É verdade, é assim, por isso é que nós acreditamos que o currículo tem sempre espaço para mais algo. É um guião de compromisso, os professores que passam pelas nossas mãos têm que ser competentes, têm que saber pesquisar, têm que dominar saberes de matemática, do português, do estudo do meio, a parte pedagógica, apelamos muito à pedagogia pela participação, mas depois os objetos, os processos de análise, acreditamos que se vem do grupo essa preocupação, por exemplo, a ecocidadania, é verdade que também o professor Valdemar teve um papel importante em abraçar essa situação, porque tem conhecimento no desenvolvimento sustentável e já trabalhou essas questões. Por isso, facilmente agarrar os problemas, abraçar o problema sugerido dos estudantes e termos uma matriz teórica facilitadora da aprendizagem. Em pouco tempo, que é um semestre, cruzamos vários saberes, para além do técnico, pedagógico e de domínio de comunicação nas competências transversais de um futuro educador e professor, que é a atitude, a empatia, a comunicação, o equilíbrio emocional, o ouvir o outro, mesmo discordando daquilo que está a acontecer. Por isso nós tivemos algumas situações que falharam e nós deixamos que acontecesse por pouco tempo para reconstruirmos outra situação. O falhar aqui é um sentido de aprendizagem. Se nós falamos isto com os meninos, que precisamos de assumir que por vezes erramos, mas se sabemos porquê, sabemos reconstruir outra trajetória, e isto é importante com as crianças. Então, também é importante vivenciarmos enquanto adultos, enquanto futuros professores, também essa frustração de falhar, mas saber que a técnica existe, o domínio dos saberes estão lá e que nós vamos conseguir fazer melhor. Isso aconteceu na construção dos materiais, aconteceu na construção da história, sabíamos como experimentar e como corrigir e avançar, e sentir o que nós sentimos no fim, como professores e os estudantes como contadores de histórias e futuros professores, também já se sentem professores, o sucesso da ação e o quanto estes projetos depois poderão ser reconstruídos noutros espaços, com outras crianças, com outras situações, e pronto, é uma infinidade de histórias que poderão acontecer, consoante as vivências, a cultura e o bem-estar de cada pessoa, a preocupação, tudo. E aqui, se me permitir acrescentar, fica no subtexto que nós não conseguimos, trabalhamos com pessoas que são adultas, não vamos conseguir educá-los mesmo para isto, mas gostávamos que ficasse na consciência deles, que ficasse aquele ponto de partida para poderem eles continuar a explorar estas questões, não só, como disse a professora Ana, não só com as crianças com quem vão trabalhar no futuro, mas também por conta própria, que eles continuassem com pessoas, continuassem a descobrir o papel deles, como disse a professora Sueli, aquele papel que eles têm enquanto cidadãos.
porque a professora Sueli tinha falado há pouco da intencionalidade e das questões da... E da corresponsabilidade, que é uma palavra importante. Corresponsabilidade. É só agradecer o momento de partilha, nós sentimos entusiasmados também em contar as nossas histórias, que nós como professores temos as nossas narrativas, as nossas preocupações, e é importante que estes momentos, daquilo que eu já ouvi também, estamos em locais diferentes, mas temos preocupação com a qualidade na educação, com o fazer aprender de forma interventiva, o tornar o mundo melhor. Portanto, há aqui um conjunto de pressupostos que nos unem e que a empatia, com que nós não nos conhecemos fisicamente, mas conhecemos de coração, de ação, de partilha, e isso eu só tenho mesmo que agradecer o vosso convite e o desafio por estarmos aqui. Muito obrigada a todos e só tenho que desejar muitas felicidades nos vossos desafios e no encontrar soluções para os problemas. Sou uma pessoa de poucas palavras. Vou usar as palavras da minha colega Ana e agradecer o convite e espero continuar a colaborar convosco no futuro e a aprender também convosco, visto que também é uma das coisas mais importantes deste tipo de eventos, e dou-vos os parabéns pela organização também.